Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página Filosofia Hoje, e o vídeo não podia ser sobre outro assunto, né? Sobre a questão do estupro. Claro, devido aos acontecimentos que aconteceram recentemente nesse Brasil, que cada vez a gente tem menos motivo para ter orgulho de viver nele, né? Mas, na verdade, é um assunto que eu queria fazer uma dose de reflexão já há um bom tempo. Na verdade mesmo, eu queria fazer, era um vlog, né? Um vídeo completo, bem elaborado, bem fundamentado sobre esse tema, mas devido à força dos fatos, vamos ficar com a dose de reflexão, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu quero tratar não só a questão do estupro, mas também quero falar aqui com vocês, né? Sobre a questão da cultura do estupro e até um pouquinho aí dessa questão também de se o homem é um potencial estuprador, esse tipo de coisa. Por mais incrível que pareça, é um assunto que a filosofia tem bastante coisa a acrescentar, e eu creio que se você realmente está buscando, quer não ficar só no estado de indignação, quando um caso absurdo como esse, onde uma mulher, uma jovem, foi estuprada por 33 homens, né? E você não quer ficar só na indignação, você quer realmente aprender para poder mudar o mundo, né? Mudar o Brasil, mudar a vida das pessoas, para que esse crime cada vez aconteça menos. A filosofia pode ajudar a gente a entender várias coisas. E também a transformar, né? Afinal, a filosofia não é só entender as coisas, mas também transformá-la. Então vamos lá. Assiste até o final. Roda a vinheta. Bom, como eu coloquei no título desse vídeo, eu acho que a primeira noção que a gente tem que discutir é de que, para mim, e aqui entramos no campo doxástico, tá? Para mim, o estupro é o pior crime possível. Sim, mas o assassinato não seria pior? A tortura não seria pior? É difícil a gente quantificar, porque a gente tem que analisar caso a caso, né? Tem que ser pragmático nessa situação. Entender de que estupro nós estamos falando, de que assassinato nós estamos falando, de que tortura nós estamos falando. Mas, no geral, vamos dizer assim, na letra fria da lei, eu creio que o estupro é o pior crime que existe, pelo seguinte motivo: ele é injustificável. Nada pode justificar o estupro, e a única e simples tentativa de justificar já é um ato bárbaro. Quem tenta justificar dizendo, mas ela estava de sainha, mas ela foi no baile funk, mas eu não sei o que lá, se estivesse em casa, se estivesse na igreja, ao fazer isso, está sendo um bárbaro, né? Algo terrível. Então, ele é injustificável. Por quê? Porque o estupro significa sempre a anulação do outro. Ou seja, eu simplesmente o estuprador, para exercer o seu poder, né, ele anula e desconsidera completamente a vontade do outro indivíduo e comete o estupro. Então, é uma questão completamente revoltante. A gente sabe que no nosso cenário cultural as mulheres são absolutamente a maior quantidade das vítimas, e daí entra toda uma questão de cultura, como vamos falar, mas a questão de força e assim por diante. Quando a gente fala em estupro, as pessoas às vezes pensam que é só o sexo com a violência, né? A violência física, mas não necessariamente. Todo sexo não consentido, ou seja, em que uma das pessoas não quis fazer, foi forçada a fazer, foi drogada para fazer esse tipo de coisa, ele vai cair aqui como estupro. E isso não é banalização do termo estupro. Não é uma questão de, mas o marido vai ali, a mulher está cansada, daí ele fica convencendo até que ela aceita fazer sexo. Não. O estupro ocorre quando a mulher não aceita fazer sexo, e mesmo assim é forçada, ou até mesmo um homem, né? Claro, sempre se fala, todo homem é um potencial estuprador, e realmente é. Por quê? Vamos voltar a Aristóteles. Eu falei há uns vídeos atrás aí sobre o Aristóteles. Aristóteles são ato e potência.
Potência é aquilo que a semente tem de virar uma árvore ou de virar comida de passarinho. Sim, nesse sentido, todo homem que tem um pênis, né, ele é potencialmente um estuprador, né? Se a gente considerar como estupro esse ato aí da penetração forçada, não consentida e assim por diante. E o histórico, os dados, os fatos, as estatísticas nos mostram justamente isso, né? A grande maioria do caso dos estupradores são homens, a grande maioria das vítimas de estupro são mulheres. Mas, se a gente pensar como sexo não consentido, sexo forçado, os homens também podem ser vítimas de estupro, também por outros homens, né? Afinal, o cu todo mundo tem, e se lhe drogarem, né? Pode vir 33, 34 e fazer o que quiserem com você. Foi mais ou menos o que aconteceu com a menina em questão, independente de ser homem, de ser o que ser. Então, nesse sentido, quando fala o homem é potencialmente estuprador, é verdade. A gente tem o conceito aristotélico, a gente tem as estatísticas para mostrar isso. Isso não significa que todo homem vai sair estuprando. Isso só vai acontecer se tu tiver uma cultura do estupro, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho mais para frente. Eu acho também interessante a gente falar um pouquinho mais da questão da tentativa de justificar o estupro. O assassinato pode ser justificado? Claro que pode. Por exemplo, você é um soldado numa guerra, o inimigo está atirando em você, você não tem nada contra o inimigo, você é só um soldado que está ali na guerra, mas você atira de volta até para sobreviver. A legítima defesa que acaba gerando a morte do agressor. Então alguém vem lhe agredir, vem lhe matar, você usa a legítima defesa e acaba matando a pessoa. Por exemplo, ela vem com um revólver, aponta para você e na hora que dispara, erra, o revólver cai, você pega o revólver, a pessoa vem para cima, você atira, a pessoa morre. Olha só que filme louco de ação que eu já estou fazendo aqui. Eu creio que esse assassinato aí foi justificado. Tem diversos outros motivos, diversas outras situações que você pode imaginar e onde a gente vai conseguir encontrar boas justificativas para o assassinato. Agora, para o estupro, não tem nenhuma. Toda tentativa, né, de justificar, ela vai esbarrar em uma besteira, né, ou ainda numa questão ideológica. O estupro, geralmente, todo caso de estupro é questão de poder, é questão de anular a vontade do outro para exercer a vontade do estuprador. Agora, muitas vezes a justificativa se dá, esses casos, principalmente esses caras na internet, né, tentando justificar por que a moça teria sido estuprada e até dizendo que ela mereceu e até dizendo que se tivesse lá iam ser 34 e não 33. Todo esse tipo de barbárie de discurso que a gente viu pela internet é uma inversão ideológica, né? E esse conceito de inversão ideológica ele aparece lá no livro A Ideologia Alemã, que é muito interessante para você saber tudo sobre ideologia, né? Como fugir dela, como identificar. O discurso de inversão é basicamente quando você pega uma vítima e transforma ela em culpada pelaquilo que acontece, tá? Então, por exemplo, você é assaltado e daí dizem, mas quem mandou você ter um iPhone? Você roubaram o teu iPhone porque você tinha um iPhone, se não tivesse iPhone ninguém ia roubar. E a mesma situação de, por exemplo, dizer que uma menina foi estuprada por ter ido no baile funk. O baile funk é um lugar para homens, para mulheres irem, se divertirem, escutarem a música e até, por que não, exercerem a sua sexualidade. Tá? Não vamos vir com moralismo tolo com esse tipo de besteira. A pessoa vai lá, se a pessoa consente transar, seja com 2, com 3 pessoas, tudo bem. Agora, se a pessoa é dopada, ela recebe medicamento, droga, alguma coisa do tipo, e nessa situação de perda de consciência, sem ter consentido, sem nem ter sabido o que aconteceu, é abusada por 1, 2, 10, 20 ou 30 homens, configurou o estupro, já era. E daí eu vi assim muito discurso tentando falar, mas se ela não fosse, se ela estivesse em casa, hoje, dentro dos registros, dos registrados, tá? 80% dos estupros, abusos sexuais em geral, acontecem na casa da vítima. E veja bem, essa situação aí que aconteceu, pelo que eu soube, pelo que está circulando aí na mídia, a vítima foi para a casa do namorado ali, daí dormiu, né, tiveram relação sexual,
e depois disso que ela foi dopada, foi levada lá pro que eles chamavam de matador ou batedor e sofreu os abusos, né? Então, ela não pediu em nenhum momento para aquela situação acontecer, assim como mulher nenhuma vai pedir, né? Como eu falei, uma coisa é consentido e outra coisa é ser abusada através aí do uso de uma droga, né? Um Boa Noite Cinderela, esse tipo de coisa, né? Não tem mais aí o que a gente possa falar sobre isso. A inversão, então, de tentar colocar uma culpa nela, né, não passa aí de um aparato ideológico de um machista, alguém que quer tolir a liberdade da mulher, achando que tentando apontar que a mulher não deve ir em alguns lugares, que a mulher não deve fazer determinadas coisas, que a mulher não deve querer exercer a sua sexualidade, que a mulher não deve um monte de coisa. É um machismo bem clássico, um machismo bem troglodita, né? E para justificar isso, se faz o discurso de inversão ideológica aí nesse tipo de situação, tá? Com isso, eu acho que a gente pode pular então para a cultura do estupro, tá? Cultura do estupro, o que eu tenho a falar sobre isso? Vivemos uma cultura do estupro? Vamos fazer a reflexão, o conceito de cultura, o conceito de estupro. Para vivermos numa cultura do estupro, o estupro deveria ser glamourizado, deveria ser bem visto pela sociedade, deveria ser visto como um ato de grandeza, de poder. Não é necessariamente isso que acontece, a gente vê muito pelo contrário. A grande massa da população vê como um ato terrível, abominável, e já faz assim, rapidamente um julgamento prévio, né, contra o estuprador, esse tipo de coisa. Mas há uma parcela significativa da população que não faz esse discernimento, não faz esse julgamento moral. E vê nesse tipo de caso, como por exemplo, os 33 estupradores. Você acha que eram 33 maníacos, loucos, perturbados, tarados? Muito difícil a gente ter um encontro tão grande de maníacos assim. Mas eles foram educados numa cultura que não mostrou para eles que você abusar sexualmente de uma mulher dopada seria estupro, seria antiético, seria imoral, seria terrível, seria abominável. E isso tanto se comprova que eles só não cometeram o ato, como filmaram o ato, publicaram o ato, ainda falando gracinhas, ofendendo, fazendo brincadeiras e todo esse tipo de coisa, né? Então, para mim, isso evidencia, sim, que pelo menos parte da nossa cultura está contaminada com a situação de normalização do estupro, né? Por exemplo, né, vai considerar parte da nossa população, parte da nossa cultura, vai aceitar a ideia de que algumas mulheres merecem ser estupradas devido às suas ações, devido às suas roupas, devido a ir a determinadas festas, escutar determinados tipos de música, gostar de fazer sexo, esse tipo de questão. E a gente teve até aí, você deve saber, até deputado falando que não estupraria a outra deputada porque ela não merecia. Que provavelmente ele colocava ela nessa categoria é deputada, é certinha, não sei o que, então não merece. Porque se ele considerasse a merecedora do estupro, né? Olha aí que merecedora do estupro, olha aí que frase que mostra essa glamourização, essa culturização do estupro, né? Saída da boca de um deputado. Então você imagina o que sai da boca de um traficante, de um bandido, de um chefe da boca, como era o caso da situação aí desta menina, que tem fotos, tem algumas coisas que realmente ela gostava de ir nessas festas dos traficantes e tudo mais, mas como eu falei, nada justificava que ela fosse dopada e estrupada por um 33, tá? Eu acho assim, toda essa questão da cultura do estupro, a gente nota quando olha numa família que tem um filho homem e uma filha menina. E como a educação sexual é feita para ambos. Muitas vezes é feita com todo um tolimento da sexualidade da menina e com toda uma como eu diria, ensinado como uma coisa ogra assim para o homem, né? É ensinado para a menina
Ah, minha filha não vai namorar, o namorado tem que vir em casa, tem que não sei o que, toda uma repressão. Enquanto para o filho homem, meu filho homem tem que ser pegador, tem que pegar todas, tem que passar por cima, não sei o que. Esse tipo de ensinar diferente a questão da sexualidade, não diferente, né? Dessas formas degradantes, porque de ambas são degradantes. Entre meninas e meninos já começa, infelizmente, a ensinar em casa a cultura do estupro. Então, evite isso, né? Você, se já não é, um dia vai ser pai, um dia vai ter filho, vai ter filha. Não ensine nada deste tipo, né? E muito pelo contrário. Ensine que falar assim é errado. Se a sociedade fala assim, se o pai do amiguinho fala assim, tá errando, tá caindo no erro ético, tá? Então, assim, agora, o que a gente pode fazer, por final, para diminuir essa questão do estupro? Estupro, olha só, essa palavra volta e meia a gente erra, né? Não adianta, é uma palavra de difícil pronúncia mesmo. Não tão difícil, mas é uma pronúncia diferente, né? Então a gente erra, a gente fala estrupo, em vez de falar o estupro e tudo mais, mas tudo bem. Então a questão aqui de rever a nossa lei. Essa é uma questão que está na alçada do governo. O governo legislativo pode pensar para diminuir essa questão do estupro, né? A lei brasileira é toda errada, ela é toda antiga. O crime do estupro ele deveria receber punições exemplares, quem sabe em determinados casos até mesmo a prisão perpétua. Vai ter um outro vídeo aí que eu vou falar sobre prisão perpétua e pena de morte, não vou entrar aqui no mérito agora, mas você pense que o estupro sendo o pior crime, aquele crime que é injustificável e ainda tendo vindo da pior forma possível, para mim a punição mais justa seria a prisão perpétua, né? Tirar completamente a liberdade e para o resto da vida, né? Sem direito a perdão, sem direito à morte, porque talvez em muitos casos a morte seria até pouco para determinados casos de violência sexual, né? A questão do gênero deve ser repensada. O que é o feminino, o que é o masculino? Essa é uma questão que deve ser repensada. E aí a gente foge um pouquinho do legislativo. Embora que, né, um caminho para a gente repensar a questão de gênero está lá na faculdade. Grupos de estudos, GTs sobre a questão de gênero, fazendo produção científica séria sobre essa questão. Além disso, nas escolas, a discussão tem que ser ensinada, tem que mostrar nas escolas que as mulheres têm as mesmas capacidades intelectuais dos homens, que podem chegar onde elas quiserem, que não precisam ser a mulherzinha, não precisam ser o estereótipo pautado por uma sociedade antiga, né? Então, a questão de gênero tem que ser discutida na escola e o nosso legislativo tem ido até na contramão disso, querendo que não seja ensinada na escola, né? Havia a possibilidade de ser obrigatória, a possibilidade caiu, não é mais obrigatório. Há alguns movimentos que tentam que não seja ensinada a questão essa na escola, da sexualidade na escola, né? Questão de gênero. Tem que ser repensada começando em casa, criando iguais meninos e meninas, né? Criando iguais, dando chances iguais, oportunidades iguais e tratando a sexualidade de forma igual também. A questão do vocabulário. Veja bem, por exemplo, quando a gente associa uma palavra como aventureira para mulher, quando a gente associa a palavra aventureira para homem, quando a gente usa os termos puta, puto, né, todos esses termos que sempre tentam colocar a questão da sexualidade da mulher como algo deprimente, algo sem valor. Tudo isso deve ser repensado. Tem um vídeo muito interessante do Paulo Giraldelli. Eu já critiquei ele várias e várias vezes aqui no meu canal. Vocês podem estar achando que eu sou meio bipolar, né? Mas não. Eu assisto, ele tem algumas sacadas interessantes, algumas sacadas terríveis, né? Concordar e desconcordar não é um problema dentro do mundo da filosofia. E ele tem um vídeo então sobre essa importância de mudar o vocabulário, algumas expressões de gênero, né? Eu até digo aqui o nome do vídeo e vou colocar o link na descrição do YouTube. Estupro e Violência contra a Mulher, do canal Filósofo Paulo Giraldelli. O link vai estar na descrição desse vídeo no YouTube, né? E também a violência no geral, ela precisa ser repensada. A gente tem uma cultura de glamorização da violência, né? Ostentação de armas, associação da riqueza com a violência, esse tipo de coisa que eu acho que tem que ser repensado.
Isso está lá desde o desenho animado, depois está no cinema, depois está na novela, está em todo lugar. A glamorização, no geral, da violência, porque o estupro, ele se enquadra como, né, uma violência. Então todo tipo de glamorização da violência, eu acho que a nossa cultura, principalmente a nossa mídia, tem que repensar isso com certa seriedade se realmente quer que barbáries não se repitam, né? Então, no geral, é isso. Foi um vídeo de muita opinião, pouca fundamentação. Eu até esperei um pouquinho mais, passei o final de semana tranquilo com a família e tudo mais, para tentar não acabar falando um discurso de ódio aqui que não tem nada a ver com o discurso filosófico. Mas o que eu trouxe aqui é para reflexão. Além do vídeo do Paulo Giraldelli, tem mais 3 vídeos que eu vou recomendar, se você realmente está refletindo sobre esse assunto, que são, o primeiro é sobre o estupro coletivo no Rio de Janeiro, do Leandro Carnal, tá no canal Saber Filosófico, vou colocar o link lá, é uma matéria da TV Cultura, seguida do comentário do Leandro Carnal. Também comenta nesse vídeo o Oscar Schmidt, aquele jogador de basquete, mas é um grande discurso de senso comum que ele fala lá, mas vale a pena principalmente pelo comentário do Leandro Carnal. Tem um outro vídeo aqui que não é de um pensador, não é de um filósofo, que é de um vídeo do Cauê Moura, outro cara que eu adoro criticar, mas pô, esse vídeo aqui ele se superou, foi super bem, que o vídeo é Pelo Menos Cala a Boca, que é justamente, ele fala que, cara, você é um machistão, você acha que o estupro pode ser justificado, esse tipo de coisa, pelo menos cala a boca. Não vai lá dar a sua opinião na internet, a internet não quer mais discurso de ódio. Achei um vídeo bem interessante. Tem outro, então, do Pirula, né, que é um biólogo, doutor, lá da USP, que é Existe uma boa justificativa? Esse é o nome do vídeo. E também tem... bom, seria esses os vídeos, tá? Eu já tinha citado aqui o do Paulo Giraldelli. Então, eu sugiro, se você está assistindo no YouTube, abre lá a descrição do vídeo e dê uma olhadinha nesses vídeos. Tá? Eu agradeço a todos vocês que assistiram até aqui. Não se esqueça de dar o like, de gostei, de comentar. Fique à vontade. Obrigado, valeu e até a próxima! Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Lembre-se de dar o joinha, de curtir, de compartilhar esse vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito, clique aí no vermelho e se inscreva para mais filosofia no seu YouTube. No link da direita, em azul, você assiste mais um vídeo de filosofia. E no verde também assiste os vídeos de videogame aqui do canal, que também são bem legais e interessantes. Filosofia hoje, filosofia sempre. Vamos que vamos!